Olá, gente linda, tudo bom? Esse é o vídeo da aula 2 de Direito das Obrigações. Bom, pega lá o slide 2 se você quiser acompanhar de alguma forma. Vou esperar você pegar um pouquinho e a gente vai discutir hoje a estrutura das obrigações. Vamos ver mais de perto como é que ela se organiza. Bom, já pegou? Então, beleza, vamos começar. Vocês já sabem que a obrigação ela é composta por 3 elementos. Lá na aula 1 eu fiz o desenhozinho lá dos 3 quadradinhos e vocês se lembram então que a gente tem sempre a figura subjetiva, um vínculo e um objeto. Bom, vamos ver então. No sujeito nós temos o credor e o devedor. Na questão do vínculo, nós temos o que liga eles, o que há entre eles, afinal de contas. E o objeto, nós temos da relação jurídica, que é a prestação que vai ser realizada. Não quer dizer objeto, coisa em si, não. Objeto aqui é no sentido jurídico, de objeto jurídico, e no caso é a prestação. Vamos ver então primeiro os sujeitos dessa obrigação. Bom, esses sujeitos, eles podem ser de várias formas, pessoas naturais, pessoas jurídicas, mas apenas pessoas, tá? Por enquanto, no nosso ordenamento, apenas pessoas poderão ser titulares de direitos e deveres. Então, pessoa natural ou pessoa jurídica, tá? Pessoa jurídica desde que legalmente, regularmente constituída, tá, pessoal? Lembrando disso aí lá de Direito Civil 1, tá bom? Ela pode ser e precisa ser determinada, ou pelo menos determinável. Ou seja, eu tenho que saber quem é essa pessoa, ela tem que estar com o seu nome completo, identificada com CPF, se for necessário filiação, se é casada, estado civil, profissão, documentos, endereço, tudo isso eu faço para individualizá-la e tornar esta pessoa única, mesma forma a pessoa jurídica, tá? Ou pelo menos que eu possa, até o momento da obrigação, determinar quem é esta pessoa, tá? Então, pode ser que fique em aberto quem é a pessoa para quem eu vou cumprir a obrigação, não estou ainda com os dados completos, mas até o momento do cumprimento da obrigação, eu preciso determinar quem é essa pessoa. Caso contrário, a obrigação se torna nula, porque não tem sujeito, tá? Não tem devedor, não tem relação obrigacional, tá? Não tem credor, não tem relação obrigacional. Então, cuidado com isso. É preciso ainda que essa pessoa, ela seja capaz. Então, lembrando lá também de Direito Civil 1. São capazes, lá pelo artigo 1º, todas as pessoas, né? Nascidas com vida, são capazes. Porém, a lei vai trazer a figura dos incapazes como forma de proteger os vulneráveis. Então, as pessoas do artigo 3º e artigo 4º são os relativamente e absolutamente incapazes. Estas pessoas não podem participar da relação jurídica sozinhas. Elas participam através de representantes e assistentes, tá bom? É só vocês relembrarem esta partezinha. E se por acaso eles forem relativamente ou absolutamente incapazes, a relação será anulável ou nula, tá? Também lembrando lá de Direito Civil 1, parte geral. Bom, o objeto da prestação, que vai ser qualquer conduta humana, de dar, fazer ou não fazer, né? A gente vai conseguir enquadrar todos os verbos humanos nesses 3, dar, fazer e não fazer, tá? E essa é a prestação que o sujeito passivo se obriga a cumprir. E essa prestação também vai ter alguns requisitos quanto à sua forma, como ela vai ter que aparecer pra gente, tá? Vamos ver então como é que tem que ser isso. Eu até botei essa frase, né, que a prestação é o coração da relação obrigacional, porque exatamente é aquilo que o devedor tem que fazer. Isso tem que estar muito claro. Se houver qualquer interpretação dúbia, a dúvida vai favorecer o devedor, porque ele é o frágil da relação. Então, se o credor não soube descrever claramente, não especificou, não detalhou, não deixou claro o que desejava neste cumprimento da obrigação, qualquer dúvida, a interpretação é feita em favor do devedor, tá? De acordo com as regras de interpretação do Código Civil. Também está lá na parte geral. E aí, você vai
obrigá-lo a fazer, a dar ou a não fazer. Esse não fazer, ele é uma postura de que ele precisa ter uma atitude de abstenção. Não abstenção de não cometer um ato ilícito, não é isso. É uma abstenção em que ele vai ser obrigado a, por exemplo, não trocar o modelo da janela no prédio onde ele mora. Então, a casa dele, ele mora num prédio e ele chegou no apartamento e existia um modelo de janela. Ele quer mudar o modelo da janela. Não pode, porque existe um padrão no condomínio com relação às janelas. Ele não poderia mudar. Esse é um dever, uma obrigação de não fazer. Ele não pode mudar a janela, né, o estilo da janela. Ele poderia até colocar outra, mas tem que ser no mesmo estilo, no mesmo padrão. Ele não poderia modificar o padrão dentro dessa ideia do que é abstenção. Então, as obrigações podem ser positivas ou negativas, a gente já falou isso também lá no outro vídeo. Elas são positivas quando você tem uma ação, uma atitude, algo que você vai fazer. E ela é negativa quando você não pode fazer alguma coisa, quando você tem o dever jurídico de não fazer algo, como se abster de contar um segredo. Não? Eu entrando num contrato, né, profissional, muitas pessoas têm esse contrato profissional, de ter contato, por exemplo, com fórmulas, com lista de clientes, com dados de cartão de crédito, e eu tenho o dever de sigilo, de não usar nem para mim e nem para o outro aquela informação que eu recebi por força da função que eu cumpro dentro do meu trabalho. A obrigação, então, ela vai consistir, depois a gente vai ver isso ao longo das aulas, na obrigação de dar coisa certa e de dar coisa incerta, tá? Quando a gente fala que é uma coisa certa, é uma coisa que está determinada, especificada nesse contrato. Está detalhado quem ele é. Então está escrito o número, número de série, o chassi do carro, a placa, o modelo, pelo menos, né? Porque em muitos momentos você compra um carro, nem sempre você tem o chassi, porque você não sabe que carro que vem, porque ele vai vir daqui a 15 dias da montadora em São Paulo. Mas você pode especificar ano, modelo, marca, quais são os acessórios que você quer, né? Tudo isso está detalhado no contrato. Quando você compra um carro usado, é diferente. O carro usado, você deve especificar o número, né, do chassi, placa, além da marca, modelo e ano do carro, tá? Cor, essas coisas todas. Quando se trata de um aparelho doméstico, hoje todos eles têm números de série, né? Quando é uma roupa, é mais difícil, porque é um bem fungível. A não ser que essa roupa seja uma roupa que você mandou fazer exclusiva para você, né? Como um vestido de noiva. Então, esse vestido de noiva que você usou, por exemplo, emprestou para sua melhor amiga casar, ele é um bem infungível, ele é insubstituível e ele está determinado. Ele é o meu vestido de noiva com o qual eu me casei, tá? Isso está determinado, tá certo, tá claro o que que é. Agora, quando você está diante das obrigações incertas, que você ainda vai determinar, né? Ainda é determinável, como por exemplo, é uma xícara açúcar. Traz para mim, por favor, um pouco de açúcar. Esse pouco não tá certo quanto é. Você pode trazer um saco de açúcar ou uma xícara de açúcar. Eu te pedi, traz um açúcar lá para mim, uma colher de açúcar, não sei, vai depender. Pode até ser que não seja o que eu quero, mas eu deixei incerta. Mas é muito mais comum essas obrigações de incerteza com relação a, por exemplo, compra de colheita futura. Eu não sei, eu compro uma colheita, ela está ainda lá na terra, ainda presa às plantas, eu não sei quantas vão ser colhidas, mas eu posso comprar colheita futura, tá? É muito comum com relação a gado, animal de alto porte, de alto valor, que você compre futuros filhotes daquele animal. Existem alguns animais, mas tem fila de espera para você comprar um cavalo, ou uma vaca, um boi, um bezerro. E aí você fala, olha, eu compro o terceiro filhote, o quinto filhote, e existe uma... Agora,
Como vai ser isso, quando vai ser isso, não tá claro ainda, tá? Você pode ainda comprar, até com relação a cachorro ou gato, aquela ninhada, você não sabe quantos vão vir, tá? É lógico que hoje em dia existe ultrassom, até para animal, para bicho, você poderia determinar isso, mas é possível também fazer um contrato de forma indeterminada, mas o objeto ainda é determinável. Cuidado com isso, ele ainda pode ser determinado, tá? Ele é incerto, mas ele ainda pode ser determinado. E obrigação de fazer, ela pode ser obrigação de fazer fungível ou infungível, lembrando que o fungível e infungível está ligado com a questão do substituível ou não. Então, quando eu estou numa obrigação de fazer infungível, só eu posso fazer, como, por exemplo, dar as minhas aulas, né? No caso, eu trabalhar, só eu posso trabalhar, não posso botar outra pessoa para trabalhar no meu lugar, tá? A faculdade até pode fazer, mas eu, Ana Cláudia, não posso fazer perante a faculdade, porque eu estou no contrato pessoal personalíssimo, só eu posso cumprir. Liga não, carro de som, mas nessa época agora de isolamento social, muitas pessoas não estão saindo à rua, então os carros de som aqui no bairro estão funcionando a toda hora para fazer anúncios para as pessoas, enfim, do que está acontecendo aqui no bairro, do comércio aqui do bairro. Então, volta e meia vocês vão ouvir um carro de som como agora, Jesus. Bom, eu acho que essa obrigação de fazer infungível, ela também é muito útil, por exemplo, com relação a uma obra. Muito comum no bairro ter um pedreiro que é muito bom, muito talentoso, e ele cobra caro pra caramba, porque ele é bom, ele é rápido, ele economiza material, ele é show de bola, talentoso. Esse cara cobra mais caro. Aí o que ele faz? Pega 5, 6 obras e bota os ajudantes. Aí ele chega na tua casa um dia e fala, não, eu trouxe menina pra me ajudar. Quando você vê, só o menino tá fazendo a obra. Se você fez um contrato com ele em que a obrigação é infungível, só ele pode fazer a obrigação, lascou, ferrou, ele vai ter que vir na tua obra. Não pode outra pessoa, tá? Agora, se você contratou uma empresa, uma empreiteira, qualquer um vem cumprir, qualquer pedreiro vai vir cumprir. A obrigação é fungível, qualquer pessoa poderá vir fazer a obra, tá? E a obrigação de não fazer é sempre a obrigação de não fazer, não ter uma atitude, não falar algo, não fazer algo, não mudar algo dentro de uma relação. Bom, na prestação, quanto ao objeto imediato, aquilo que vai ser dado, feito ou não feito, primeiro ele tem que ser lícito. E essa licitude diz respeito à lei, à moral e aos bons costumes, tá? Então eu não posso, por exemplo, me obrigar a vender o meu filho que está na minha barriga. Eu não posso me obrigar a doar o meu rim. Eu não posso me obrigar a, por exemplo, vender um pedaço do meu fígado, a comprar drogas ou a vender drogas, né? A prostituição, vender ou não vender virgindade. Volta e meia a gente vê na internet aí, tô leiloando virgindade, tô vendendo meu rim. Todos esses negócios seriam ilícitos, portanto, fora do direito, não recebendo proteção jurídica, não seria uma relação obrigacional válida, não seria um contrato válido por ilicitude do objeto imediato, que no caso seria ilegal. O objeto impossível, aquilo que não tem como ninguém fazer, né? Então, você vai construir uma casa em um dia. Não, ninguém vai construir uma casa em um dia, ninguém consegue. Isso diz respeito ao prazo, ao que vai ser feito, ou o que não vai ser feito. Uma obrigação, por exemplo, que muitas empresas até tentam fazer com grandes empresárias, com CEOs, né? Que é de não engravidar, não casar. Mesmo que seja por um período de tempo, não é possível, porque isso fere o princípio da dignidade da pessoa humana, porque não é pedido mesmo para um homem, né? E mesmo se fosse pedido também ao homem, seria indigno, seria incorreto e, portanto, impossível. Essa impossibilidade também pode ser uma impossibilidade física, né? Como, por exemplo, estrelas do céu, comprar todo o ar que existe, comprar o sol, comprar o Cristo Redentor, comprar qualquer bem público, seria impossível física ou juridicamente, tá? É possível também
é preciso também que esse objeto, como eu falei antes, mesmo que ele não esteja agora determinado, que ele possa ser no futuro determinável, tá? Até o momento do cumprimento da obrigação, que ele possa ser determinado dentro da relação obrigacional. Bom, também o objeto ele tem que ter um valor econômico, ele precisa ser um bem que está no mercado. Então eu não posso, por exemplo, comprar um cadáver. Ah, eu já vi, eu sei que todo mundo já ouviu falar, eu sei que coveiro vende dente, vende osso, vende até cadáver inteiro, vende várias... Sei, já ouvi falar dessas histórias todas, mas tudo isso é vilipêndio, é crime e é coisa fora do comércio, não pode ser negociado, não existe valor econômico para aquilo. Então esse objeto, ele sai do comércio, como por exemplo a própria Mona Lisa. Certas obras de arte mundiais são tão importantes, são tão, fazem parte do patrimônio histórico da humanidade, que eu não posso dar um valor econômico para ela. É impossível apreciar esse valor. Então, não podendo apreciar esse valor econômico, ela é insuscetível de valor econômico, não pode ser objeto de uma relação. Então, eu não poderia negociar uma Mona Lisa, como eu não posso negociar o mar, o céu, né? Porque não tem valor econômico. Além de ser impossível fisicamente, não há valor. Como eu vou dizer quanto custa o sol, né? De novo, carro de som, tá? Balacobaco hoje, isso aí. E aí, no caso dos objetos insuscetíveis de apreciação econômica, é também a vida, a liberdade, o meu direito à igualdade. Eu não posso dizer qual o valor, quanto custa o meu direito à família, a minha liberdade. Não tem valor econômico, então isso não pode ser objeto imediato de uma relação, estar numa prestação jurídica, tá? Outro ponto importante que a gente precisa ver é esse elemento abstrato, que é esse elo de ligação entre o devedor e o credor, aquilo que vai ligá-los. E o que vai ligá-los? O que vai ser esse elo? É a prestação. Essa prestação ela pode surgir de dois fatos jurídicos. Uma lei que vai trazer responsabilidade ou um negócio jurídico, né? Um ato unilateral, um contrato, que vai ligar. Então seria o débito e a responsabilidade. O débito é um vínculo espiritual que vai surgir a partir de uma relação obrigacional, que tem a força contratual, negocial, e a responsabilidade é um vínculo que vai surgir ou por força de lei ou pelo descumprimento do dever jurídico, tá? Então ela vai surgir de duas hipóteses a responsabilidade. Ou ela vem por força de lei, onde eu tenho que me responsabilizar por quebra de dever jurídico, porque eu infringi o dever geral de cautela, botei uma planta na minha janela sem cuidado, essa planta caiu, matou o cachorro do vizinho, eu sou responsável. A música de novo. Tá cada vez mais alto, chegando perto, né? E no caso dessa responsabilidade, a lei me impõe isso, o dever geral de cautela. Eu tenho que me comportar na vida de forma a não gerar danos a ninguém. Se gerei dano, quebrei dever geral de cautela, vou ser obrigada a reparar esse dano. Terei responsabilidade. Como também, se eu não cumpro o meu débito, ou seja, eu não faço o que eu me obriguei espontaneamente a fazer dentro da relação obrigacional, eu tenho, então, responsabilidade de indenizar. Então, se eu tinha que entregar uma geladeira, não entreguei a geladeira no prazo. Levei 3 meses para entregar a geladeira. Você imagina os custos de alimentação, de gelo, de dor de cabeça, que eu vou dar para essa família, de dano material e moral. Eu vou ser obrigada a reparar. Por quê? Porque eu não cumpri o quê? O débito. Tá? E não cumprindo o débito, eu pratico dano, pratico ato ilícito, e todo ato ilícito traz em si o quê? A figura da responsabilidade vai trazer a indenização. Então não basta me devolver a geladeira, não. Tem que me entregar a geladeira e pagar os meus danos. Se eu tiver, eu provar danos materiais e danos morais. Bom, eu também tinha passado para vocês um trabalho de casa
que eu vou falar no próximo vídeo, que são as fontes da obrigação dentro do direito romano, né? A gente já falou das fontes e obrigações, até nos 2 vídeos a gente acabou falando, né? E aí eu tinha marcado na época a entrega para a NTI. Agora não tem, né? A NTI nossa deve ser virtual. Eu ainda vou ver como é que eu vou fazer essa NTI, a gente vai ainda conversar mais para frente. O nosso calendário foi modificado. Vamos ver como é que vai ser isso. Nós vamos estar em sala, se não vamos estar em sala. Vamos esperar os acontecimentos, nós não sabemos como é que as coisas vão estar. Vamos ter paciência e vocês vão fazer o exercício que eu botei, atividade 1. Então, nós já temos 2 trabalhos para obrigações, tá? O exercício da atividade 1, que está lá no Google Sala de Aula, e o que está no slide 2, né? Que é o trabalho, que é o resumo de fontes do direito romano e nas legislações contemporâneas, tá bom, pessoal? Muito obrigada por ter me assistido até o final. Não esqueça de escrever nos comentários, ou aqui no YouTube, ou lá no Google Sala de Aula, das suas dúvidas. Num próximo vídeo, eu respondo a sua dúvida, vou falar o seu nome, respondendo a dúvida do aluno tal. Isso assim, eu explico, não tem problema nenhum. Basta que você escreva aqui a sua dúvida e eu respondo para você no próximo vídeo, tá bom, pessoal? Então, deixa aqui o seu comentário, a sua dúvida, a sua pergunta e não deixa de assistir o próximo vídeo, tá bom, pessoal? Beijo, fique em casa, se cuidem. Tchau, tchau.